Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais uma vez, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome dos Espíritos amigos, realizarmos mais este estudo, mais estas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Agradecemos imensamente a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, pela graça da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos, reunidos em nome de Jesus, reunidos em nome dos Espíritos amigos, mais uma vez no corpo físico, como oportunidade para o aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Muito obrigado aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, que aqui se encontram conosco nesta página virtual, a nossa irmã Carlúcia, a nossa irmã Arlinda Rodrigues, lá de Portugal, Eurípides, nosso companheiro Eurípides, e também, neste momento, abraço fraternalmente a todos e abraçando também a nossa irmã Vilma Guimarães. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo. Então, hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, e trouxemos como referência para as nossas reflexões deste momento do Livro da Esperança, mais um capítulo do Livro da Esperança, o capítulo de número 38. E é um capítulo belíssimo que nos fala exatamente sobre o nosso agrupamento familiar. Quem é que se encontra conosco ali no agrupamento familiar? Então é por isso que Emmanuel deu como título deste capítulo 38, para este capítulo 38, Credores no Lar. Então aqui Emmanuel nos traz como referência para o estudo palavras de Jesus e também palavras lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo acerca do nosso agrupamento familiar. Quem é que está ali conosco? Quais são as criaturas que estão ali conosco no nosso agrupamento familiar? Mas antes de começarmos aqui com estas belíssimas palavras, estes belíssimos esclarecimentos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 59. Então aqui Pastorino nos diz o seguinte acerca da enfermidade no corpo físico. O que significa a enfermidade refletindo no nosso corpo físico? Então ele nos diz o seguinte: você que se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime. E acrescenta que a doença não é um mal, conforme nós enxergamos como sendo propriamente e unicamente um mal. E aí ele diz que a doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras, dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Então, os Espíritos amigos também nos dizem que nestes momentos de doenças refletindo no nosso corpo físico, são oportunidades, são momentos que nos são concedidos para a reflexão acerca da vida, do verdadeiro sentido da vida, momento de refletirmos acerca do que estamos pensando, as nossas palavras, as nossas ações, o que nós fizemos ao longo da nossa trajetória.
Então é por isso que ele nos fala sobre as vibrações grosseiras, porque aquele momento é um momento de depuração. E aí ele acrescenta o seguinte: suporte com paciência. E é lógico que em muitas situações, dependendo da nossa condição evolutiva, nós não suportamos com paciência, nós reclamamos, nós maldizemos. E aí ele fala: suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico da alma. Então aqui ele nos fala da purificação da nossa alma através da doença refletindo no corpo físico, que é exatamente aquele escoadouro para as impurezas que ainda carregamos conosco devido à nossa ignorância, ainda carregamos conosco ao longo dos milênios. Então ele fala da purificação, purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Então aqui ele nos fala que as impurezas nós só temos condições de expulsá-las através das doenças refletindo no corpo físico, já que as doenças refletindo no corpo físico é sinal de doença no corpo espiritual, porque a partir do momento em que alcançarmos a saúde integral, a saúde do espírito, não nos desequilibrarmos mais, não terão doenças refletindo no nosso corpo físico, porque não existirão mais desequilíbrios. Então é por isso que Jesus nos orienta sobre a necessidade da vigilância constante para mantermos ou reconquistarmos o equilíbrio. E aqui chegamos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 38, Credores no Lar, do Livro da Esperança, onde ele buscou como referência palavras de Mateus, lá no capítulo 19, anotações de Mateus, mas palavras de Jesus, no capítulo 19, versículo também 19, quando Jesus nos chamou a atenção, nos dizendo o seguinte: honra vosso pai e vossa mãe. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel buscou como referência belíssimo capítulo que nos fala sobre família, o capítulo 14, no item 3º, quando Kardec anotou para nós da seguinte maneira, sobre este honrar nossos pais. O que significa honrar os nossos pais ou aos nossos pais? Então nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo os seguintes esclarecimentos para essas palavras de Jesus sobre honrar os nossos pais, que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Então aqui eles já nos deixam claro que honrar os nossos pais não é simplesmente respeitá-los, mas é, acima de tudo, assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na nossa infância. Então, respeitar os nossos pais não é, ou melhor, honrar os nossos pais não é simplesmente respeitá-los, mas é, acima de tudo, dar a assistência devida e necessária no final das suas trajetórias, acudindo em suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, sem explorá-los na velhice e cercá-los de cuidado, assim como eles fizeram conosco no início da nossa trajetória. E aí vem Emmanuel e nos diz da seguinte maneira, nos esclarecendo um tanto mais acerca das palavras de Jesus e também dos espíritos amigos anotadas por Kardec. Então ele nos diz o seguinte, que no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Então aqui ele nos chama a atenção que todos os nossos filhos são joias de luz, entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar. É preciso saibas que entre filhos companheiros, então aqui Emmanuel faz duas classificações, duas distinções
para os nossos filhos, que para que saibamos os conflitos ou entendamos os conflitos que acontecem constantemente nos nossos agrupamentos familiares aqui da Terra, é preciso que saibamos que existem muitos filhos nossos que vêm na condição de filhos companheiros que nos apoiam nas nossas necessidades, que nos apoiam a alma. E também surgem nos nossos agrupamentos familiares aqueles filhos credores. Então, tem filhos companheiros que vêm para nos auxiliarem e tem aqueles filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Então, tem os filhos companheiros que vêm para nos auxiliar e existem os filhos credores que vêm na condição de cobradores de contas do passado, mas que também são instrutores que nos apresentam com feições diferentes para nos ensinar também. E aí ele diz na sequência: subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. Então aqui ele nos mostra que a reencarnação, que é uma lei natural, uma lei divina, ela funciona exatamente desta forma, através da bondade divina, reconduzindo estes credores para os nossos lares, reconduzindo ao berço nos nossos lares, para nos reencontrarmos, não para brigarmos, mas para aprendermos juntos, para reconciliarmos. E ele acrescenta que é por isto que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Imaginemos se os nossos credores do passado, aquelas criaturas que nós prejudicamos no passado, reaparecessem nos nossos lares de uma hora para outra, já adultos no corpo físico. Sem sombra de dúvida que seria um problema muito maior. Então Emmanuel nos esclarece que a bondade divina, a justiça divina faz com que, por meio da reencarnação, esses nossos credores reapareçam nos nossos lares em um corpinho frágil de uma criança, na condição de um filho, para que nós aprendamos desde o berço a amá-los e cuidá-los. E aí ele diz na sequência: chegam frágeis, como já havíamos antecipado, eles chegam frágeis, esses espíritos credores chegam animando um corpinho frágil de uma criança e emudecidos, ou seja, chegam frágeis e mudos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Então aqui ele nos chama a atenção que eles vêm frágeis e mudos para que nós, já amadurecidos no corpo físico, lhes ensine as palavras de apaziguamento e brandura. É por isso que nós precisamos organizar da melhor maneira possível o nosso agrupamento familiar para receber estes nossos companheiros em um agrupamento familiar sólido, para realmente eles aprenderem o apaziguamento e a brandura. E ainda ele acrescenta o seguinte: não te rogam, estes credores não nos rogam de imediato a liquidação de débitos do passado, na intimidade do gabinete, e sim, procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Então aqui ele nos chama a atenção que esses nossos credores, eles não nos procuram para cobrar a dívida de imediato, a liquidação dos nossos débitos do passado, mas sim eles chegando ali numa forma frágil de uma criança e mudos também, eles nos procuram primeiro o colo para o amparo, para a assistência, para a proteção. E ainda ele acrescenta que esses que chegam desta forma, os nossos filhos, respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos
instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino, ou seja, responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa na condição de pais fazer com que eles sigam de forma correta os nossos passos aqui na vida. Então é por isso que é preciso que aprendamos a caminhar de forma direita, a encaminhar por caminhos bons, por caminhos retos aqui na vida, para que possamos reconduzir os nossos filhos, aqueles credores que nós retiramos do caminho reto lá no passado, nós os reconduzirmos para o caminho do bem. E aí ele diz ainda o seguinte, que embora desarmados, controlam-te os sentimentos, não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. Sem sombra de dúvida que os nossos filhos, quando chegaram em nossos lares, para quem teve um, para quem teve 2, 3 filhos, à medida que foram chegando os nossos filhos em nossos lares, alteraram completamente a nossa rotina. Então é por isso que ele nos fala que não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces divindades do carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constante de tua estrada. Então lá no início eram estas divindades do carinho. Mais crescidos, eles começam a examinar as nossas atitudes, a olharem, a observarem as nossas atitudes. E ele diz ainda que governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Então são esses os nossos filhos que vão se comportando ao longo da vida desta forma, vão alterando a forma de ser, a forma de agir no nosso agrupamento familiar, à medida que eles vão crescendo no corpo físico e se tornando senhores de si mesmos. E aí ele acrescenta ainda, reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Então eles vêm para a escola do mundo, iniciando ali no corpinho, como já dissemos, e Emmanuel já falou, em um corpinho frágil de uma criança, em um corpo ainda emudecido, que ainda não sabe falar, que veio para que nós os ensinemos a fala do apaziguamento e da brandura, mas com o tempo eles reaprendem a falar, eles reaprendem na escola da vida com o nosso amparo, mas todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Então, assim se comportam os nossos filhos. À medida que eles vão adquirindo conhecimento, eles vão se tornando, como ele diz aqui, se transformam em inspetores do nosso comportamento, do nosso conhecimento. Da mesma forma como ele disse anteriormente, eles também se transformam naquelas figuras vigilantes constantemente dos nossos passos, o que estamos fazendo aqui na vida e durante a nossa vida, e que eles estão vigiando constantemente e em muitas situações nos cobrando atitudes diferentes. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte, calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Quantos de nós, em especial as mães, que calam ou deixam os seus sonhos de lado para que os filhos realizem os sonhos deles, para que ela e eles, no caso os pais, auxiliando constantemente para que os filhos realizem os sonhos deles. E nesse caso, os pais deixando para depois, quiçá para uma outra existência, a realização dos próprios sonhos. E ainda ele diz o seguinte, que muitas vezes nós, pais, em especial as mães, choras e sofre, tentando adivinhar-lhe os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Quantas vezes nós, na condição de pais,
nos comportamos desta forma, tentando adivinhar o que os nossos filhos estão precisando, o que os nossos filhos estão pensando em fazer em relação à própria vida ou às suas escolhas para a vida, para que nós possamos auxiliar, para que eles possam fazer as melhores escolhas para a vida deles. E ainda ele diz o seguinte: apagas-te a pouco e pouco, para que fujam ou que brilhem em teu lugar. Ou seja, nós pais queremos que os nossos filhos brilhem, independentemente de nós termos alcançado um brilho, mas nós queremos que os nossos filhos brilhem. Então, por isso que ele nos fala que nós pais, em especial as mães, nós nos apagamos para que os nossos filhos possam brilhar. Fazemos de tudo para que os nossos filhos possam brilhar. E ainda ele diz que recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te machucam o coração. Então, recebemos todas as dores, todas as dificuldades, para que os nossos filhos não passem por dificuldades. Sabemos que os nossos filhos precisam aprender e em muitas situações, quiçá na maioria, precisam enfrentar dificuldades. Não podemos colocar os nossos filhos, como se diz, numa redoma de vidro para que eles não passem por dificuldades e nós resolvamos todos os problemas por eles e para eles não sofrerem. Se nós nos comportarmos assim, eles não irão aprender e no momento em que eles precisarem resolver os seus problemas, eles não terão capacidade de resolverem, porque nós retiramos deles a oportunidade ou as oportunidades de aprendizado. Não estamos dizendo aqui que os nossos filhos devam sofrer, que devamos deixar os nossos filhos sofrerem. Não, de forma alguma. Mas não podemos retirar deles as oportunidades do aprendizado. Estarmos ali ombro a ombro, lado a lado, lhes auxiliando, lhes amparando, lhes educando, lhes esclarecendo, mas deixando que eles façam, na medida do possível, as suas próprias escolhas. Sem sombra de dúvida, minha irmã Arlinda, lindas reflexões, estas palavras de Emmanuel, Chico Xavier, Kardec, Jesus, belíssimas reflexões acerca do nosso comportamento no agrupamento familiar. E ainda, Emmanuel nos diz o seguinte: e nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Nós damos tudo para os nossos filhos, fazemos tudo o que está ao nosso alcance e até tentamos fazer um pouco além do nosso alcance, sem nenhuma nota de serviço, sem nenhuma cobrança de recompensa para o futuro. E aí ele diz ainda, para encerrar estas belíssimas reflexões, que quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas, quantos de nós, nos nossos agrupamentos familiares, que depois dos filhos crescidos, eles se transfiguram ou se apresentam exatamente como ele diz aqui, dolorosos problemas do espírito. Recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Então aqui, por isso que ele diz, credores no lar, que são esses espíritos que nós os prejudicamos no passado e que vêm mais uma vez, por misericórdia, pela justiça divina, vêm mais uma vez para aprendermos juntos, não para brigarmos, mas para aprendermos juntos. E aí Emmanuel encerra dizendo, busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação, trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado
de tua própria libertação. Então aqui ele encerra estas belíssimas reflexões nos chamando a atenção que quando nós tivermos a consciência tranquila que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para enriquecer os nossos filhos moralmente falando, com educação, com trabalho, com dignidade, com alegria, nós, na condição de pais, teremos alcançado aquele luminoso certificado de nossa própria libertação. Aí nós teremos aprendido verdadeiramente a amar. Aí não teremos mais a necessidade de voltarmos outras vezes em corpos físicos, em agrupamentos familiares, nesta condição de credores. Mas, sem sombra de dúvida, nós iremos querer voltar constantemente juntos, na condição de verdadeiros irmãos, na condição daqueles que verdadeiramente aprenderam a se amar. Conforme Jesus nos orienta, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então é isto e para isto que nós nos encontramos em um agrupamento familiar, seja ele mais ajustado, menos ajustado, para aprendermos. E é por isto que ele nos falou sobre aqueles filhos que vêm na condição de filhos para ajudar, que são aqueles filhos companheiros que vêm exatamente para nos auxiliarem naquela caminhada junto com aqueles filhos credores. Porque imaginemos se no nosso agrupamento familiar, para quem tem um agrupamento familiar mais digamos assim, mais numeroso, coisa que é muito raro na atualidade, mas quem tem 2, 3 filhos, se todos forem na condição de filhos credores. Então, normalmente, quando são 2 filhos, vem um na condição de um filho credor e um na condição de um filho companheiro para auxiliar nos cuidados com aquele filho credor. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que vieram até esta sala virtual para juntos refletirmos acerca do valor da família, esta instituição belíssima que Deus nos concedeu como oportunidade para o aprendizado, a família que simboliza a proteção, a assistência, o amor, a renúncia e assim sucessivamente, mas acima de tudo, como educandário para as nossas almas. Paz de Jesus conosco sempre e muito obrigado mais uma vez. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Vi que postaram vários e vários comentários, a letra que é bastante pequena, que eu estou usando aqui uma tela de um celular, mas depois, na medida do possível, responderemos a todos e a todas, imensamente agradecido pela participação de todos e de todas vocês. Jesus conosco sempre e, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.